Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais e acaba com a escala 6x1. A proposta segue agora para análise do plenário e a gente conversa aqui no estúdio do Argumento com o senador Rogério Carvalho, que foi o relator dessa proposta e é do PT de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença. Que bom, né, estar aqui hoje comemorando a aprovação da escala 6x1. Isso é uma conquista muito grande, ainda que primeiro passo, mas eu estou muito feliz com isso. Senador, qual o problema atual que essa PEC tenta resolver? A desigualdade de exigências sobre os diversos trabalhadores brasileiros e trabalhadoras. Os trabalhadores, os que têm emprego formal no Brasil, do andar de cima, como tudo no Brasil, eles ganham mais e têm uma jornada menor. Então, o servidor público tem, em média, uma jornada de 30 a 36 horas. Os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores da área de serviços, os trabalhadores da indústria, que são os que têm um trabalho mais pesado e que ganham menos, trabalham 44 horas semanais e têm um único dia de folga. No sábado, eles precisam se deslocar para uma jornada de 4 horas naquele dia. Portanto, é muita desigualdade e essa PEC vai devolver ao povo brasileiro, aos trabalhadores brasileiros, a possibilidade de ter uma vida fora da atividade laboral. Né? Então, e além disso, é importante dizer que são 38 milhões de trabalhadores beneficiados. E quando a gente analisa o impacto disso, mais de 130 milhões de brasileiros serão impactados por essa PEC. Portanto, é importante que a sociedade assuma a defesa e que não compre o discurso, vai desempregar, vai quebrar as empresas. Não é verdade. O que faz uma empresa ser viável é ter quem consuma, é ter demanda. Se tem demanda, tem emprego e tem movimento, a economia funciona. Se mais pessoas vão trabalhar, mais demanda vai ter, mais dinheiro vai circular. Portanto, é uma medida que vai aumentar a circulação de dinheiro e o consumo, e isso vai demandar mais pessoas trabalhando, ao contrário do que alguns vão argumentar de que vai gerar desemprego. Senador, o senhor começou falando que foi uma vitória. O senhor está com esse relatório, a gente conversando aqui um pouquinho antes, há 3 anos. O que permitiu, que possibilitou a votação desse projeto? Eu primeiro quero cumprimentar a deputada Érica Hilton. A mobilização que ela fez chamou a atenção para este tema. Cumprimentar o senador Paim, porque ele apresentou essa PEC em 2015, a PEC 148 que eu relatei no dia de hoje. E o presidente Lula, que disse que é favorável à redução da jornada e que defende o fim da jornada 6x1. Então, o conjunto de essas pessoas, essas lideranças se manifestando, fortaleceram a ideia da redução da jornada e a gente conseguiu aprovar na CCJ, com o apoio incondicional do presidente, que pautou, que fez as audiências públicas, que priorizou o tema, e hoje nós conseguimos aprovar na CCJ e agora vamos levar para o plenário e fazer o debate no plenário do Senado. Senador, é uma redução gradual, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vai ser isso. A PEC prevê uma jornada de 36 horas de trabalho semanais. Essa PEC, ao entrar em vigor, ela é promulgada no ano, entra em vigor no ano seguinte e no primeiro ano há uma redução de jornada de 44 para 40 horas. E ao longo dos próximos 4 anos, então ao longo de 5 anos, é que essa PEC ela é implementada na sua totalidade. Ou seja, no primeiro ano, redução de 4 horas. E ao longo dos outros 4 anos, redução de 1 ano na jornada, 1 ano, 1 hora
por ano na jornada. Mas a jornada diária continua de 8 horas? Isso aí vai depender. Senador, e como é que o senhor pretende, foi possível votar na CCJ, como é que vai ser essa articulação em plenário? Agora, convencer o presidente Davi Alcolumbre, conversar com todos os líderes partidários, discutir a pertinência dessa PEC, para que a gente possa ter apoio político para trazer para o plenário e não só trazer, votar e conseguir aprovar essa PEC aqui no Senado. Um dos pontos que preocupa também é a possibilidade de redução salarial. Como é que está isso na proposta? A PEC já é redução da jornada sem redução de salário, ou seja, 36 horas e a referência é, se você ganha um salário mínimo, é 36 horas por aquele salário. Se você ganha, o salário que você ganhar por 44, você vai ganhar por 36 horas. Então, há um aumento da remuneração por hora efetivamente trabalhada. Senador, o senhor falou no início sobre essa questão de certa forma, o setor de comércio e serviços depende muito dessa escala 6x1, porque eles têm uma jornada, demandam, que trabalhadores trabalhem, que os serviços deles funcionem aos sábados, muitas vezes aos domingos. Vai haver, de certa forma, um lobby aqui que vai envolver uma grande mobilização e um convencimento dos parlamentares. Como é que o senhor pretende trabalhar, o senhor e as outras lideranças, para enfrentar esse lobby? Primeiro, é preciso que os sindicatos que representam os trabalhadores também venham a Brasília defender o fim da jornada 6x1. E o argumento que a gente precisa trazer claramente é que, primeiro, nós estamos diante de uma nova mudança no mundo do trabalho com a incorporação da inteligência artificial. Então, vai reduzir postos de trabalho. Segundo, a automação do processo de trabalho vai ser incrementada em todos os setores. Então, a demanda por força de trabalho vai diminuir. E, se vai diminuir a demanda por força de trabalho, a gente precisa reduzir a jornada para garantir o nível de emprego e até aumentar um pouco a quantidade de empregos gerados. E, com isso, a gente mantém um padrão mais ou menos igual ou um pouco melhor do que hoje em termos de pessoas empregadas ou capacidade de empregar pessoas no nosso país. É importante a gente tratar dessa questão, porque, veja, também teremos no futuro uma mudança permanente de atividades profissionais. E as pessoas precisam ter tempo para se requalificarem e até mesmo se reprofissionalizarem, ou seja, aprenderem novas profissões, serem capacitadas, fazendo novos cursos de formação, porque o mundo vai se transformar muito nos próximos anos e essa transformação permanente requer uma educação permanente, uma formação permanente e as pessoas precisam de tempo para isso também, além do tempo necessário para viver com a família, para cuidar da família, para ter lazer e também para se requalificar e encarar o mercado de trabalho que passará por transformações permanentes com a incorporação da inteligência artificial e todo o processo de automação. Esse debate também acaba trazendo à tona um assunto muito debatido ultimamente, que é a questão da saúde mental, né, senador? Muitos trabalhadores cada vez mais com burnout e permitindo que essas pessoas tenham mais tempo de descanso. Isso pode, inclusive, se reverter em benefício da própria empresa? Sim, isso está associado à incorporação de novas tecnologias e uma sobrecarga de trabalho a esses trabalhadores. As novas tecnologias mantêm os trabalhadores vinculados à empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso há uma necessidade, inclusive quando o Ministério do Trabalho emitiu uma nova norma regulamentadora, acho que é a NR número 1, que exige que as empresas com um número determinado de funcionários tenham acompanhamento psicológico, as pessoas disseram que isso ia desempregar, que isso era um problema. Não, o problema é se nós não fizermos esse acompanhamento, se a gente não cuidar da saúde mental dos nossos trabalhadores, das pessoas que prestam serviço, essas pessoas vão passar mais tempo afastadas e, às vezes, afastadas permanentemente por conta do distúrbio mental ou do transtorno mental que
tem gerado essa intensidade do trabalho. A gente está falando, não é de muito trabalho, é da intensidade. É das pessoas se submeterem ao trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque o celular, o computador, mantém as pessoas vinculadas às suas atribuições. Antigamente, a pessoa ia para um escritório e deixava no escritório, acabou o expediente e ia para casa. Aquele espaço era um espaço da família e do indivíduo. Hoje não, as pessoas vão para casa e carregam o escritório consigo, porque o celular é um escritório, o computador é um escritório, e isso é um problema que a gente precisa também ficar atento, né? É verdade. Senador, deve ficar para o ano que vem, então, né? Para 2026, em plenário. Ano que vem, a gente vai fazer esse trabalho para garantir a aprovação do fim da jornada 6x1, para beneficiar mais de 130 milhões de brasileiros. Eu acho que vai ser a lei, depois da Constituição, depois da regulamentação do trabalho no Brasil, na década de 40, talvez seja a medida que mais vai interferir na vida dos trabalhadores para melhor, como foi a CLT na vida dos trabalhadores. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabéns aí pelo sucesso da aprovação na CCJ. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento.